Texto expositivo argumentativo. Texto. Texto expositivo argumentativo. Texto. Entrando no terceiro milênio, o homem ainda não conseguiu resolver os graves problemas que preocupam a todos, pois existem populações imersas em completa miséria. A paz é interrompida frequentemente por conflitos internacionais e, além do mais, o meio ambiente encontra-se ameaçado por ser desequilíbrio ecológico. Embora o planeta disponha de riquezas incalculáveis, estão mal distribuídas, quer entre estados, quer entre indivíduos. Encontramos legiões de famintos em pontos específicos da Terra. Nos países do terceiro mundo, sobretudo em certas regiões de África, vemos com tristeza a falência da solidariedade humana e da colaboração entre as nações. Além disso, nestas últimas décadas, temos assistido com certa preocupação aos conflitos internacionais que se sucedem. Muitos trazem na memória a triste lembrança das guerras do Vietnã e da Coreia, as quais provocaram grande extermínio. Nos nossos dias, testemunhamos conflitos na antiga Jugoslávia, em alguns membros da comunidade dos Estados independentes, sem falar da Guerra do Golfo que tanta apreensão causou. Outra preocupação constante é o desequilíbrio ecológico provocado pela ambição desmedida de alguns que promovem desmatamentos desordenados e poluem as águas dos rios. Tais atitudes contribuem para que o meio ambiente, em virtude de tantas agressões, acabe por se transformar em local inabitável. Em virtude dos fatos mencionados, somos levados a acreditar que o homem está muito longe de solucionar os graves problemas que afligem diretamente uma grande parcela da humanidade e indiretamente a qualquer pessoa consciente e solidária. É desejo de todos nós que algo seja feito no sentido de conter essas forças ameaçadoras para podermos suportar as adversidades e construir um mundo que, por ser justo e pacífico, será mais facilmente habitado pelas gerações vindouras. Compreensão do texto. Exercícios. Leia o texto e responda por escrito às perguntas. 1. Refira de forma resumida os 3 principais aspectos que mostram que os habitantes do planeta não vivem como seria de supor. 2. Quais são os principais conflitos mencionados no texto? 3. Diga se concorda com a ideia seguinte: a distribuição desigual da riqueza apenas afeta o continente africano. Justifique. 4. Quais são as causas e consequências do desequilíbrio ecológico? 5. Complete. Tendo o homem entrado para o terceiro milênio, as soluções para os diferentes problemas. Gênero textual. Ficha informativa. Texto expositivo argumentativo. Objetivo: defender um ponto de vista apresentando dados e observações de modo a convencer, persuadir ou influenciar o interlocutor. Daí, a necessidade de se apresentar um texto bem construído, com raciocínio coerente e convincente, baseados em argumentos adequados. Ideia principal seguida de dados que defendem a ideia, seguindo um raciocínio claro, preciso e das razões que levam à defesa do ponto de vista concreto e objetividade. Linguagem impessoal e objetiva. Estrutura. Primeiro parágrafo.
Expõe o ponto de vista, a ideia a defender, a ideia principal ou tese. Pode também apresentar de forma resumida os argumentos. Parágrafos seguintes. Fundamentam ou desenvolvem a ideia principal através de argumentos convincentes e verdadeiros, com exemplos claros, fatos, citações, depoimentos e pode-se fornecer contra-argumentos para evitar interpretação duvidosa. Parágrafo final. Encadeado com o primeiro, com a ideia-chave da opinião. Entrando no terceiro milênio, o homem ainda não conseguiu resolver os graves problemas que preocupam a todos. Tema tese. Pois existem populações imersas em completa miséria. Argumento 1. A paz é interrompida frequentemente por conflitos internacionais e, argumento 2, Além do mais, o meio ambiente encontra-se ameaçado por sério desequilíbrio ecológico. Argumento 3. embora o planeta disponha de riquezas incalculáveis, estão mal distribuídas, quer entre estados, quer entre indivíduos, encontramos legiões de famintos em pontos específicos da Terra. Nos países do terceiro mundo, sobretudo em certas regiões de África, vemos com tristeza a falência da solidariedade humana e da colaboração entre as nações. Desenvolvimento do argumento 1. Além disso, nestas últimas décadas, temos assistido com certa preocupação aos conflitos internacionais que se sucedem. Muitos trazem na memória a triste lembrança das guerras do Vietnã e da Coreia, as quais provocaram grande extermínio. Nos nossos dias, testemunhamos conflitos na antiga Jugoslávia, em alguns membros da comunidade dos Estados independentes, sem falar da Guerra do Golfo, que tanta apreensão causou. Desenvolvimento do argumento 2. Outra preocupação constante é o desequilíbrio ecológico provocado pela ambição desmedida de alguns que promovem desmatamentos desordenados e poluem as águas dos rios. Tais atitudes contribuem para que o meio ambiente, em virtude de tantas agressões, acabe por se transformar em local inabitável. Desenvolvimento do argumento 3. Em virtude dos fatos mencionados, somos levados a acreditar que o homem está muito longe de solucionar os graves problemas que afligem diretamente uma grande parcela da humanidade e indiretamente a qualquer pessoa consciente e solidária. É desejo de todos nós que algo seja feito no sentido de conter essas forças ameaçadoras para podermos suportar as adversidades e construir um mundo que, por ser justo e pacífico, será mais facilmente habitado pelas gerações vindouras. Conclusão. Destacando-se a ideia que é vinculada no primeiro parágrafo. Tipos de argumentos. Os argumentos que sustentam a ideia principal podem ser de vários tipos, sendo de destacar os seguintes: comparação, dados, pesquisas, causas, depoimentos. Em todo o caso, devem evitar-se argumentos pouco explícitos ou pormenores desnecessários. Como construir argumentos? Ordem crescente de importância. Exemplificação. Autoridade. Citações. Relações causa e efeito. Provérbios e sabedoria popular. História e tradição. Por comparação. Saber universal. Fatuais. Provas concretas. Dados estatísticos. Raciocínio lógico. Dedução e indução. Texto com registro linguístico adequado ao destinatário. Características linguísticas. Emprego de frases declarativas e interrogativas, nunca imperativas. Uso de verbos no presente genérico. Presença de verbos declarativos, afirmar,
considerar, alegar, declarar, garantir, afiançar, defender. Recurso a verbos indicadores da relação causa-efeito. Causar, motivar, originar, provocar, ocasionar, gerar. Uso de marcadores e conectores discursivos. Recurso a pronomes para evitar repetição do nome. Vocabulário variado e preciso, daí o recurso a sinônimos, antônimos, hiperônimos e hipônimos. Boa parte destes aspectos aplicam-se também ao debate. Produção oral. Escreva um texto cuja tese é: as queimadas descontroladas são um perigo geral para a população e a economia local. Deve ir apresentando os aspectos que vão sustentar esta ideia e, em cada momento, se pode, apresente os contra-argumentos. Lembre-se que deve usar uma linguagem clara, vocabulário simples, mas diversificado e bem empregue para ajudar a convencer quem pense que são benéficas, por exemplo. Difficile,